Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, aqui na TV Gazeta, no oferecimento de Verágua, que é a água mineral produzida no Acre sob um rigoroso padrão de qualidade. Quando você for escolher água mineral, escolha Verágua. Eu recomendo. Estamos recebendo aqui no programa o presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto, que está visitando o Acre, visitando a Eletrobras Acre, para dar início a novos projetos da empresa, para conhecer de perto o desempenho da empresa e nos concede essa entrevista hoje, onde nós vamos abordar vários temas relacionados à questão da energia no país. Boa noite, presidente. Boa noite. Então, é uma visita importante, né? O senhor como presidente da Eletrobras, para visitar a nossa Eletrobras Acre e, obviamente, avaliar o desempenho da empresa. E eu já quero começar com uma questão que diz respeito diretamente ao consumidor. A gente sabe que aqui na região norte nós temos grandes hidrelétricas, nós temos também uma população de baixa renda e nós temos, presidente, uma das energias mais caras do país. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores. Eu sinto uma satisfação muito grande de estar aqui no Acre, esse estado tão importante da Federação Brasileira. O Acre, ele tem uma área relativamente extensa e uma densidade populacional muito baixa. Nós temos aí 4 habitantes por quilômetro quadrado, que faz com que, então, os custos unitários da distribuição de energia seja bem mais elevado. Temos problemas assim de acesso, de estradas, que então elevam naturalmente esses custos. Além disso, grande parte ainda do sistema ainda não está interligado ao sistema interligado nacional. Nós já temos agora uma parte boa aí da capital, Rio Branco, né, que foi conectado, e a gente já sente os resultados disso, com agora uma qualidade de serviço muito superior ao que era prestado antes, mas uma parte ainda, como aquela parte relacionada ali a Cruzeiro do Sul, que agora que vai ser interligado ao sistema nacional. Então, eu digo que, por causa disso, nós temos essa tarifa mais elevada, mas que ao longo do tempo, com a interligação do sistema, com o aumento da densidade, com a melhora das condições logísticas do Estado, nós temos certeza que essa tarifa vai sendo gradativamente reduzida. E dentro da política de energia elétrica, de que forma a carga sobre o consumidor pode ser diminuída? Claro que é justificável tudo que o senhor colocou, mas o consumidor é a parte mais fraca. Não tem dúvida. O consumidor, para nós, dentre os nossos grupos de interesse, ele naturalmente é um dos principais. Nós temos como objetivo básico encantar esse consumidor. Encantar esse consumidor é oferecer para ele uma tarifa módica e um serviço de grande qualidade. Hoje, cedo, eu tive a oportunidade de tomar o café da manhã com o governador do estado e acompanhado do deputado Cibá Machado e companheiros meus, fui lá fazer uma visita de cortesia ao governador. E eu comentei que hoje o Rio Branco, depois de interligado ao sistema nacional, através de 2 linhas de transmissão provenientes de Jirau e Santo Antônio, a cidade que tinha aí um nível de interrupção muito elevado, nós passamos agora a ter uma qualidade bem melhor. Nesses últimos 12 meses, nós estamos registrando 8 horas de interrupção praticamente num período anual, para as 8.765 horas. Então eu comentava com o governador que isso significa 8 em 8.000 em número redondo, ou seja, 1 em 1.000, então uma disponibilidade de 99,9%, fazendo então com que Rio Branco já tenha uma qualidade de serviço compatível com as maiores metrópoles brasileiras. E esse serviço nós estamos expandindo cada vez mais, com esse linhão que nós vamos construir, com investimento de mais de 400 milhões, cerca de 450 milhões. Mas o senhor acredita que esses investimentos a médio e longo prazo vão reduzir o preço da tarifa? Ou vai ficar no que está e pelo menos não vai ter uma alta tão significativa? Não, eu diria que em valor constante, quer dizer, tirando o efeito aí da inflação, a tendência da tarifa é ir sendo gradativamente reduzida. Por quê? Primeiro, pela interligação cada vez nós vamos ter mais consumidores interligados ao sistema nacional. E o segundo, as condições logísticas do Estado vão melhorando. E o terceiro, que a densidade populacional também vai aumentando.
com um melhor fornecimento de energia, mais indústria vão surgir, mais atividades rurais, então nós vamos ter um maior adensamento, isso tudo traduz numa redução proporcional dos custos. E aí, o consumidor médio que não tem obrigação de conhecer a política de energia do país a fundo, às vezes questiona as empresas concessionárias, às vezes questionam as agências reguladoras. Como é que o senhor vê essa questão e o relacionamento das empresas com a agência? A agência ela tem um papel muito importante, que ela exatamente o nome dela é a agência reguladora, para regular a atuação da concessionária em relação ao seu consumidor. Ela tem que permitir que a concessionária sobreviva com a receita, mas ao mesmo tempo ela tenha para o consumidor uma tarifa módica e um serviço de grande qualidade. Agora aqui na nossa região, no caso da Eletrobras Acre, né, como é que o senhor avalia o desempenho da empresa do ponto de vista dos investimentos, mas também da gestão administrativa? Olha, eu acho que nós temos feito aí grandes progressos. E eu digo isso não só pelos indicadores que a gente tem, redução da duração de interrupção, redução da frequência de interrupção, redução das perdas, mas também indicadores baseados em pesquisas junto ao consumidor. Então nós tivemos uma satisfação muito grande de tomarmos conhecimento agora de uma pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, que cobre todo o Brasil, que pesquisa com consumidores locais e estaduais, e eles foram, vamos dizer, afirmaram uma melhoria muito grande da qualidade do fornecimento. Em termos assim, de interrupções, hoje uma melhoria de praticamente entre 35% a 40% na avaliação deles, melhoria em relação ao ano anterior. Em termos assim, da qualidade do serviço praticado, 14%. Então, foi uma das maiores elevações de qualidade que nós tivemos entre todas as empresas do Brasil. Nós temos muito ainda por fazer, nós estamos conscientes disso, mas os resultados que nós já alcançamos até agora são muito positivos. É porque se a gente vai, por exemplo, para os órgãos de defesa do consumidor, a Eletrobras Acre ainda é uma das empresas mais reclamadas junto com as operadoras de telefonia, e no caso da energia, né, o cliente não tem outra opção, porque é uma empresa que monopoliza o mercado. Uhum. E aí, muitas vezes a questão é reclamada e demora muito para o cliente ser atendido, ter o seu prejuízo ressarcido, e são questões administrativas, né? Claro, e todos esses indicadores, todos esses aspectos gerenciais, nós estamos procurando melhorar. E a demonstração feita por essa pesquisa, ela já mostra que nós estamos no caminho certo. Como eu disse, temos ainda muito por fazer. Agora, recentemente, nós adquirimos aí 40 veículos para melhorar o restabelecimento dos nossos serviços, uma série de equipamentos automáticos que restabelecem e reduzem o nível de interrupção à menor abrangência possível, diversos serviços como um centro de operação integrada para permitir uma velocidade maior na recuperação de interrupções quando isso ocorre. Um ponto muito importante também, que é um dos objetivos aqui da minha visita, é o centro de referência de energia elétrica que nós estamos fazendo ou vamos fazer com a Universidade Federal do Acre. Nós já estamos com as obras civis em implantação. Ela teve um problema aí de uma solução de continuidade, mas está sendo retomada agora, o contrato está sendo reassinado com o novo empreiteiro. Nós esperamos que esse centro ele esteja concluído já no primeiro trimestre do ano que vem, e vamos investir com recurso da Eletrobras $10 milhões em compra de equipamentos para laboratórios, para pesquisas, e vai fazer com que o Acre, então, seja uma referência em energia elétrica naquilo que é vocacionada pela Amazônia, seja através de geração hidrelétrica, hidrocinética, geração a biomassa e geração também solar. Transmissão, distribuição, esquemas especiais, smart grid, deve ter aqui um centro de referência também para certificação de medição de energia, enfim, uma série de providências que vai ser muito importante no agregado tecnológico e na formação e desenvolvimento de profissionais que vão atuar na área de engenharia e operacional no sistema elétrico, não só do Acre, mas de toda a região amazônica.
Essa questão da matriz energética brasileira, nós temos aí as hidrelétricas, que são o carro-chefe, tem um grande potencial, mas há também outras alternativas, a energia eólica, energia térmica. Como é que o senhor avalia essa política de incentivo a outras formas de energia para suprir necessidades menores? O Brasil ele tem um grande potencial energético de uma forma geral, um potencial hidrelétrico de 260 mil megawatts. Nós até agora só exploramos 80 mil, então ainda falta, ainda tem um potencial remanescente muito grande. E maior parte dele localizado exatamente na região amazônica. Temos um potencial de urânio para geração nuclear também muito grande. O Brasil tem a 6ª reserva de urânio do mundo hoje prospectado, mas nós só prospectamos aí 1/6 da nossa área. A gente hoje podemos inferir que quando nós tivermos prospectado todo o Brasil, nós vamos ter a 2ª reserva de urânio. E temos o domínio de todo o ciclo de urânio. Nós temos um potencial de biomassa também muito grande, um potencial solar, um potencial eólico. Hoje nós temos a energia eólica uma das mais baratas do mundo, porque o vento no Brasil ele sofre muito menos volatilidade, ou seja, o valor se encontra em torno da média, enquanto nos países, por exemplo, europeus, às vezes a mesma velocidade média, mas com uma variabilidade muito grande. Então isso faz com que o aproveitamento da energia no Brasil seja maior. Enfim, o Brasil é abençoado por Deus também nessa parte de energia. Então, o carro-chefe nos próximos anos continua sendo a energia hidrelétrica, porém complementada por outras fontes, e vão ser muito importante nisso, a energia eólica, agora no futuro a energia solar e a energia térmica, especialmente de gás natural e eu acredito também que da nuclear. E há também uma questão importante que a tecnologia evolui e isso faz com que diminua o consumo das residências, das empresas, por conta de equipamentos mais modernos. Nessa linha, como é que a Eletrobras trabalha? A Eletrobras ela coordena o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e esse é um programa que nos dá também aí muita satisfação de participarmos e coordenarmos. Para você ter uma ideia, o ano passado a parte de racionalização de energia nós atingimos cerca de 9,7 terawatt-horas. O que significa esse número? Significa 2,5% do consumo brasileiro. A meta do Plano Nacional de Eficiência Energética Brasileira, e nós atingimos 2030 com uma redução do consumo em relação ao alcance que nós teríamos se não tivéssemos essas medidas, de 10%. Ou seja, esse número de 2,5% de economia, nós vamos atingir 10% em 2030. Isso graças ao uso cada vez de equipamentos mais eficientes. Nós temos aí o programa com a certificação de programas inclusive o selo Procel para equipamentos, quase que cobre todos os equipamentos hoje que são usados nas residências, nas indústrias e no comércio. E agora nós estamos lançando até o fim desse ano a certificação de prédios, sejam eles residenciais, sejam eles prédios públicos ou prédios comerciais. O prédio também é importante. Muitas vezes você tem um prédio que é concebido arquitetonicamente sem os cuidados de ventilação, sem os cuidados ambientais necessários e você gasta muito mais energia do que deveria ser gasto. Então nós vamos ter também aí a certificação de projetos para o uso eficiente de energia. Presidente, uma questão pertinente. Esse ano o Acre sofreu muito com a alagação do Rio Madeira. Alagação é um termo regional, a enchente do Rio Madeira. E aí, com a construção de 2 grandes usinas em Rondônia, alguns ambientalistas fizeram essa relação de que a construção das usinas, mal dimensionada, acabou interferindo nessa questão climática. E o que a Eletrobras tem de informação técnica? Como é que o senhor avalia o impacto da construção das usinas nessa realidade? Olha, se a usina tem alguma influência, é uma influência positiva. Ela até reduz a enchente, mas nunca aumenta. Ela controla mais o fluxo do rio do que outra coisa qualquer. Então eu diria que foram condições hidrológicas que tiveram muito mais severas, quer dizer, choveu muito mais do que a média normal. Isso fez com que acontecesse isso. E se não tivesse as usinas, isso aconteceria talvez com um grau de intensidade ainda maior. Eu conversei com o presidente da Eletrobras, o engenheiro José da Costa Carvalho Neto. Muito obrigado por sua visita. Olha, o prazer foi meu, estão sempre à sua disposição. O Gazeta Entrevista vai dar um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco, não saia daí.